gente, vamos agora falar de um aspecto fisiológico, tá? Então vamos falar a respeito da regulação do calibre das vias aéreas, né? Como que é feita essa regulação? Então a gente vai ter basicamente o sistema nervoso autônomo produzindo, né, essa função de regular o calibre das vias, porque regular o calibre representa regular a intensidade da ventilação de uma certa forma, a quantidade de ar que vai entrar, né, no tecido pulmonar. Então, o que a gente vai ter? O sistema nervoso autônomo é aquele que regula todas as vísceras, ou seja, ele tem uma ação naqueles tecidos que a gente não tem voluntariedade, né? Que são basicamente que tecidos, gente? Músculo cardíaco, músculo liso e tecido glandular. Então, onde tem esses tecidos, a gente vai ter inervação autonômica chegando lá, fazendo o seu papel, produzindo um determinado efeito, né? Aumentando a contração, produzindo o relaxamento, aumentando a secreção glandular, enfim. Então a gente tem esses nervos espalhados no corpo todo. E os nervos autonômicos, né, que vão chegar no tecido pulmonar, a gente vai ter nervos parasimpáticos, que é basicamente o nervo vago, né? Um nervo vago que é o que mesmo que chega no coração, chega no fígado, chega no estômago, em partes do intestino, a gente vai ter ele também chegando nas vias aéreas. E na via aérea, por que ele vai chegar na via aérea? Porque a gente vai ter músculo liso. Então esses nervos vão atuar principalmente no funcionamento desse músculo liso. Então, além do nervo vago, que é o nervo parasimpático, a gente também vai ter inervação simpática. Então elas partem daqueles gânglios simpáticos, né, que a gente vai ter na região torácica da coluna vertebral, onde a gente vai ter a saída de inervação simpática que vai chegar também nas vias aéreas, tá? Principalmente em brônquios e bronquíolos, mas a gente viu que tem ação autonômica em cima da traqueia, em cima de faringe, que vai ser importante para produzir tosse, como a gente já falou em vídeos anteriores. Então vamos entender como é que esses nervos parasimpático e simpático atuam e quais são os efeitos que eles produzem nas vias aéreas? Então vamos dar sequência aqui, ó. Então a regulação ela é realizada pelo sistema nervoso autônomo, ou seja, uma regulação neurogênica, tá? Então a gente vai ter o seguinte, vamos fazer um esquema aqui para entender como é que isso funciona. Então os nervos simpáticos, né, do sistema nervoso autônomo, eles vão liberar, né, noradrenalina, tá? Então liberam noradrenalina. A noradrenalina, ela vai ativar, né, um receptor. Então o terminal libera um neurotransmissor e ele esse neurotransmissor ele encontra uma molécula receptora, uma proteína, que vai estar presente aonde? Aqui no caso, nas células musculares lisas, que estão presentes na parede das vias aéreas. Então lá vai ter um receptor adrenérgico chamado receptor beta-2. A ação da noradrenalina no beta-2 vai produzir um efeito, que é o relaxamento do músculo liso. Então, o nervo simpático ele tem um efeito inibitório em cima da musculatura lisa das vias aéreas, tá? Vai produzir o relaxamento. E aí esse relaxamento ele vai se manifestar através de uma alteração morfológica que a gente chama de broncodilatação. Então vai produzir a dilatação dos brônquios e bronquíolos, tá? Então eles vão aumentar de diâmetro, vão aumentar o calibre. E isso vai produzir, então aqui a gente observa, então essa ilustração mostra, né, essa musculatura lisa ao redor, tá vendo que está um vermelho mais intenso aqui, parece até que é um monte de elástico enrolado, né? Aqui é o lúmen por onde o ar passa. Então esse músculo relaxando, essa via ela abre, né, permitindo maior passagem de ar. E aí essa alteração morfológica vai produzir uma alteração fisiológica, que é o que? O aumento do fluxo aéreo. Tá? A gente vai ter maior passagem de ar através desses brônquios mais dilatados. Beleza? Então, nervo simpático aumenta a ventilação. Né? Quando a gente está muito estressado, que tem liberação maciça adrenérgica no corpo, os nervos simpáticos aumentam a sua atividade, né? Descarga simpática no corpo todo. Nas vias aéreas, o que a gente vai ter é broncodilatação, aumento da ventilação, porque o corpo entende, lembra aquela reação de luta e fuga,
que ele precisa lutar e fugir, então para isso a gente precisa de mais energia, e para produzir mais energia a gente precisa de mais oxigênio. Né? E além disso a gente vai produzir mais gás carbônico, então a gente precisa eliminar mais esse gás carbônico, ou seja, a gente precisa movimentar mais ar dentro da gente. Tá? Por isso que a gente vai ter esse efeito em cima do sistema respiratório. Uma coisa importante também é que, como é receptor beta, a adrenalina tem maior afinidade por beta do que a própria noradrenalina. Né? Lembrando que a adrenalina é um hormônio produzido lá na glândula suprarrenal. Tá ok? Bom, o que a gente vai ter então de parasimpático? O parasimpático normalmente produz efeitos antagônicos ao simpático, né? Os dois produzem efeitos antagônicos e é justamente isso que produz o que? O equilíbrio, que produz a regulação. Então vamos ver aqui, ó. Então os nervos parasimpáticos, que na realidade é o nervo vago, né? Que é aquele nervo que está ligado ao 10º par de nervo craniano, ligado, ele faz sinapse com o 10º par de nervo craniano, sai bem aqui dessa parte da base aqui do encéfalo, né? Como a gente viu na imagem anterior. Ele libera, esse nervo vago, o que? Acetilcolina, né? Esse é o neurotransmissor parasimpático. A acetilcolina vai ativar o que, gente? Um receptor presente lá na membrana plasmática da célula muscular lisa, que está lá na parede das vias aéreas, né? Que é o receptor M3, então receptor muscarínico 3. A ativação desse receptor, que é o principal receptor colinérgico, esse receptor está distribuído na maioria das vísceras, né? Todo o trato gastrointestinal a gente tem esse receptor, ele está no trato urinário também e vai estar no trato respiratório. Esse receptor M3 ele vai produzir um efeito que é a contração do músculo liso. Então ele produz essa contração, ele induz essa contração. Então ele é estimulatório, tá? Né? A atividade dos ligantes depende do tipo de receptor, tá, gente? Em ser inibitório ou estimulatório. Eu falo isso porque a acetilcolina no coração, ela diminui os batimentos cardíacos, né? Ela tem um efeito inibitório. Aqui ela vai ter um efeito estimulatório porque ela produz a contração, ela faz com que o músculo contraia. A noradrenalina no coração, ela aumenta a contração muscular cardíaca. Aqui ela produz relaxamento. A noradrenalina são as mesmas moléculas? São. A acetilcolina também? Sim. O que muda? O receptor. O receptor é que determina esse efeito, tá? Bom, então vai produzir a contração do músculo liso. Aí esse músculo liso contraído, ele produz uma alteração morfológica, ou seja, a gente vai ter aqui uma redução do calibre brônquico, a gente tem uma broncoconstrição, tá? Então o brônquio ele diminui de calibre. E aí essa broncoconstrição, olha só, a gente consegue observar aqui no desenho, né? Tá vendo? É o mesmo desenho, olha aqui o espacinho que sobrou para o ar passar. Bem pouquinho. Musculatura contraindo, apertando a parede do brônquios para valer. Lembrando que nos brônquios, esse grau de restrição de passagem de ar, de resistência, aqui vai ser menor, né? A gente vai ter aí uma limitação dessa redução do lúmen, que é produzida pelo tecido cartilaginoso. O tecido cartilaginoso ele limita o tanto que esse lúmen aqui se feche, tá? Então ele dá uma limitada, vai fechar, mas não peronomútil, vamos dizer assim. Agora nos brônquios a gente vai ter um fechamento bem severo, porque lá não tem cartilagem para segurar. Então quando a musculatura lisa resolver contrair, vai contrair para valer e vai fechar legal, tá? Tanto é que quando a gente tem, por exemplo, situações de aumento de concentração de acetilcolina, como acontece em situações de intoxicação por organofosforado, por exemplo, que é um componente muito presente em pesticidas, em venenos, né, que se utiliza em plantações, ou até mesmo para matar insetos, para detetizar casas e tudo, você tem ali uma substância que ela inibe a enzima que degrada a acetilcolina. Então significa que a acetilcolina ela não é degradada no corpo e ela fica, né, mais tempo atuando. E um dos efeitos que a gente vê nesse processo de intoxicação é uma dificuldade de ventilação. É como se a pessoa estivesse tendo uma crise asmática, tá? Porque ela vai ter uma quantidade maior de acetilcolina lá presente, essa acetilcolina não é removida e aí esse efeito que ela produz vai ser de maior intensidade.
Bom, essa alteração morfológica, então, vai produzir alteração fisiológica, da mesma forma que a gente viu com o simpático, ó, que é o que, gente? A redução do fluxo aéreo, né? O ar vai ter mais dificuldade de passar por aqui. Então, vai ter uma redução da ventilação. Isso, normalmente, na gente, a gente vai ter um equilíbrio do funcionamento dos dois, né, tipos de nervos. Então, quando o organismo necessita aumentar a ventilação, a gente tem os nervos simpáticos aumentando a sua atividade em cima das vias aéreas. Quando isso não é mais tão necessário, a gente tem o nervo vago sendo acionado e produzindo uma restrição da passagem de ar para impedir o processo de hiperventilação, porque tanto muito quanto pouco não é bom. Isso vai alterar a quantidade de gases no nosso corpo, que pode produzir alterações de pH, levando a distúrbios ácido-base do tipo respiratório, tá? Então, por isso que tem que ter um equilíbrio. Mas é claro que a gente sempre tem uma atividade constante dos nervos simpáticos em cima da musculatura lisa das vias aéreas, tá? Por quê? Porque eles são vitais, eles mantêm a via aérea aberta para o ar poder passar livremente. Então, a gente sempre tem atividade simpática, ou seja, o tônus simpático nas vias aéreas, ele é mantido constante. Tá? O que muda é o grau de intensidade dessa atividade. Ora está mais ativo, quando a gente está fazendo exercício, por exemplo, você tem um aumento importante da atividade desses nervos nessas estruturas, né? Produzindo um aumento da ventilação, que vai ser importante para aquele momento. Agora, em momentos de repouso, você tem ele trabalhando, mas num nível mais baixinho. Tá? Agora, o nervo vago, aqui, a atividade dele na parede das vias aéreas, ela é naquele esquema liga e desliga. Tá? Ora ele ativa e ora ele fica quietinho, não faz nada. Então ele é completamente inibido. Tá? Já o simpático não, ele está sempre ativo. Bom, então gente, na próxima videoaula a gente vai falar um pouquinho de asma e entender essa história no contexto de uma doença. E aí a gente fala também de tratamento. Vamos contextualizar que fica mais interessante. Então a gente se vê.